Em meio à luta contra a violência de gênero, muitas vezes a voz das mulheres vítimas é abafada, deixando-as sem o acolhimento e a justiça que merecem. As denúncias de agressões são recebidas com desconfiança nas delegacias, e a sociedade tende a perdoar os homens, invalidando a coragem das vítimas, cuja voz é questionada diversas vezes antes mesmo de ser levada a sério. A cultura patriarcal sempre perdoou os homens pelas suas atitudes. O ambiente machista e conservador das últimas décadas perpetuou uma cultura que minimiza as atitudes masculinas, construindo uma imagem infantil e inocente sobre o papel do homem em suas relações. Casos de violência, abusos e estupros ocorrem diariamente. E enquanto o agressor sai impune, a vítima enfrenta uma série de questionamentos e é pressionada a provar todas as suas acusações para legitimar sua denúncia. Essa situação é angustiante para a vítima, que enfrenta o trauma da violência passada e, ao mesmo tempo, lida com um sistema de justiça e julgamentos da sociedade que não reconhece sua dor e sofrimento. É muito triste observar o quanto as vozes destas vítimas ainda é silenciada e negligenciada, colocada à prova, do tipo, por que você estava andando aquela hora da noite sozinha na rua? Ou por que você estava usando aquela roupa? Será que você não provocou alguma coisa? E as pessoas não imaginam o impacto negativo que isso traz no psicológico das vítimas de estupro, de violência como essa. O despreparo emocional e jurídico de quem ouve a denúncia pode ser um fator de perpetuação da violência, porque já é difícil que a mulher consiga romper o ciclo de um relacionamento abusivo. Quando ela consegue falar, é importante que ela seja ouvida por alguém que tenha sensibilidade para entender e que de fato possa ajudar. A violência psicológica, que normalmente é sutil, não deixa marcas, recentemente foi tipificada como crime no artigo 147b do Código Penal e tem pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então é importante disseminar esse tipo de informação para que a denúncia da mulher não seja em vão. O entendimento de que um relacionamento, mesmo abusivo, só se restringe ao casal e não abre espaço para interferências externas faz com que muitas mulheres vítimas de feminicídio não tenham possibilidades de serem salvas. O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a 6 anos de reclusão pelo crime de estupro. Após provas e depoimentos da vítima serem divulgados, Prior recebeu uma série de apoio e mensagens de carinho nas redes sociais. Frases como "estamos com você", "vai dar tudo certo", "sua inocência será provada", buscam justificar a sua atitude e inocentá-lo perante a vítima. Essa tendência de perdoar os homens por seus comportamentos fortalece a ideia de que eles não precisam se responsabilizar por suas ações e que a mudança de comportamento não é necessária. A ideia de que suas ações inadequadas são apenas fases e faz parte do desenvolvimento contínuo contribui para um ambiente em que os homens são perdoados ou até mesmo encorajados a continuar comportamentos prejudiciais e criminosos, uma vez que eles são vistos como inerentemente capazes de se corrigir. O trauma por si só, ele já desencadeia uma série de questões severas que a gente precisa lidar, como a ansiedade, como a depressão. Às vezes a vítima desenvolve o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Todas as relações ficam comprometidas porque ela já não consegue confiar em ninguém. Infelizmente, o machismo, que é o fator causador predominante da violência doméstica, também está presente no judiciário. Então, o que se vê muitas vezes é uma tentativa de desqualificar a vítima, questionando o que ela estava fazendo no momento em que sofreu a violência, que tipo de roupa estava usando, se ela teve algum comportamento que provocou ou irritou o agressor, insinuando que de alguma maneira ela foi culpada ou mereceu o tipo de crime que sofreu. De acordo com o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 1.437 casos de feminicídio em 2022, representando um aumento de 90 casos em relação ao ano anterior. A revista Piauí revelou que 1 em cada 5 feminicídios no Brasil acontece aos domingos, com 21,1% dos casos registrados nesse dia da semana.
As mortes de mulheres de maneira geral também aumentaram, totalizando 4.034 casos em 2022. Além disso, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública destacou que houve um aumento em todos os indicadores de violência contra a mulher, com mais de 74 mil estupros registrados no mesmo ano. Essas estatísticas enfatizam a urgência contínua de combater a violência de gênero e a necessidade de proteger a vida das mulheres. Em um processo criminal em que se apura a violência doméstica, principalmente naqueles delitos que deixam vestígios, as provas documentais e periciais têm muita força. Então, por exemplo, documentos, vídeos, exame de corpo de delito, laudos médicos periciais e entre outros. Por outro lado, muitas mulheres entram em um relacionamento com abusadores já conhecendo seu histórico de crimes e cientes do seu comportamento violento. Mesmo assim, acabam se relacionando por diversas razões, como manipulação, baixa autoestima, medo de retaliação, falta de recursos, esperança de mudança e pressões sociais, e acabam se tornando cúmplice desses casos. É muito mais fácil a gente se identificar e ter um pouco mais de empatia com a vítima do que com a pessoa que comete a violência. E o que a gente precisa ter em mente é que esta pessoa já foi uma criança. E no geral essa criança ela cresceu num lar desestruturado, em que ela teve as necessidades emocionais básicas dela negligenciadas, ela desenvolve um modelo de relacionamento completamente deturpado. E isso reflete na vida adulta. É importante reconhecer que cada indivíduo é responsável por suas ações, independentemente do gênero, e que o perdão ou apoio não deve ser usado como uma desculpa para perpetuar comportamentos nocivos. É fundamental buscar uma sociedade mais igualitária, na qual todos os indivíduos sejam responsáveis por suas ações. Isso requer uma mudança na forma como abordamos e tratamos questões de gênero em nossa cultura. Mas nem sempre a mulher consegue produzir esse tipo de prova. Nesse sentido, a prova testemunhal também é muito importante. Lembrando que o judiciário hoje reconhece a grande relevância que a palavra da vítima tem, que jamais deve ser desconsiderada ou diminuída. No início de um relacionamento, é possível saber muito pouco sobre a outra pessoa com quem estamos nos relacionando. Então é crucial que a gente se atente primeiramente a como aquela outra pessoa está nos tratando. Como é que é o comportamento dela, como ela age com você. E um outro ponto é saber como essa pessoa se comporta com pessoas que estão na vida dela há mais tempo. Familiares, amigos antigos, se ela tem filhos, como é a presença dessa pessoa na vida dessas outras pessoas com quem ela se relaciona. Como que é o comportamento dela. É importante conversar com essas pessoas também para saber o que elas têm a dizer do comportamento dessa pessoa com quem você está se relacionando. Para entender um pouco mais de como é o funcionamento, o temperamento dela dentro das relações. Como ela age em momentos de tensão, como ela costuma lidar com as emoções. Se essa pessoa tem filhos, é importante buscar saber e entender também como é a presença dessa pessoa na vida dos filhos, como ela cultiva ou tem cultivado essas relações. Com que postura, tom, palavras ele cita essas pessoas com quem ele se relacionou e te diz também a motivação para o rompimento dessa relação. Esses pontos são pontos que merecem a sua atenção e que podem te dar informações valiosas sobre a pessoa com quem você está começando a se relacionar, para que você tenha uma leve noção de onde está entrando e com quem está se relacionando. Procure ajuda nas delegacias mais próximas ou ligue para o número 180 e denuncie. Para mais informações, acesse o site mulheresjornalistas.com.